Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos pintar maçãs verdes inteira e pedaços e uma xícara vermelha com bolinhas brancas. Tudo feito no passo a passo, bem caprichado para você aprender e fazer juntinho comigo. E também comercializar, tá? Aqui ó, já fiz um fundo usando a cor palha. Aqui por cima e aqui também, aqui ó, só dei uma claridade com um pouquinho de branco, tá? Eu adiantei o fundo porque aqui no canal tem vários vídeos onde eu ensino a fazer o fundo, tá bom? Aqui ó, eu vou começar fazendo um detalhe, tanto na maçã como na xícara, tá? Vou fazer pintinhas nessa maçã, que a maçã verde é bem aparente, umas pintinhas mais claras que ela tem, e depois, aí eu dou continuidade no trabalho. Então, eu venho aqui, ó, com marfim. Eu vou usar o pincel zero, mas você pode usar o pinta bolinha ou qualquer pincel zero aí da sua preferência, tá? E vou fazer, ó, pintinhas, tá? Enquanto eu vou fazer aqui um pouco dessas pintinhas, eu vou mandar um abraço todo especial aqui do canal para Rosilene Soares, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, para Maria Rita Biro, de Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo, e para Elis de Catanduva, São Paulo. Então, a vocês três, a todas vocês que sempre me acompanham aqui no canal, um grande abraço, tá? Lembrando que se você está chegando aí no canal pela primeira vez, está gostando desse vídeo, assista também os outros e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigada, tá? Não esqueça de compartilhar, deixar aquele like caprichado, deixe também nos comentários o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para vocês. E aqui, ó, é só preencher tudo, ó, com essas pintinhas, tá? Eu vou fazer isso e vou esperar secar para depois dar continuidade na minha pintura. Enquanto aqui, ó, a parte da maçã seca, eu também venho com branco e vou pintar todas essas bolinhas aqui da minha xícara, tá? Vou usar o pincel número 2 da 421 e vou preencher, olha só, de maneira bem simples, vou pintar, ó, todas essas bolinhas, com bastante cuidado para não entortar, seguindo o risco aqui, ó, bem certinho, tá? Vou preencher todas elas. Gente, olha só, fiz as pintinhas aqui na minha maçã verde, em toda a parte dela, e pintei de branco aqui as bolinhas da minha xícara. Eu acelerei a secagem aqui com secador de cabelo, porque eu preciso que esses detalhezinhos aqui, tanto da maçã como da xícara, esteja bem seco para mim continuar meu trabalho, tá? E agora eu venho para a pintura da maçã, aqui ó, a parte da casca dessa maçã verde. Então, no meu pratinho, eu pego um pouquinho do amarelo bebê e do verde kiwi, tá? Para ficar um verde mais clarinho, ó, como é a maçã verde mesmo. Eu tô usando aqui, para preencher essa maçã, o pincel Pituá número 4, tá? E venho, ó, preenchendo toda ela. Aqui, ó, onde que vai pegar mais a minha claridade, e depois eu vou dar meu ponto de luz, eu vou deixar um pouquinho mais puxando, ó, pro amarelo, tá? Ó, olha só, notem que mesmo tampando aquele detalhezinho das pintinhas que eu fiz, eu ainda consigo vê-las bem certinho aqui, ó, tá? Agora, eu venho com um pouquinho do verde folha, vou jogando aqui, ó, vou jogando bem aos poucos, olha só, com esse pituá por cima aqui dessa primeira mão de tinta que eu dei. Agora, eu vou mudar o meu pincel. Venho, ó, com o pincel número 8, da 421, trago a tinta, olha, bem em cima do meu risco. E vou contornando, dessa maneira, a minha maçã. Faço a junção dessa tinta, venho aqui do outro lado, ó, da mesma maneira. Levo a tinta, ó, bem em cima do risco e vou contornando aqui, ó, a minha maçã. Notem, gente, que a parte aqui, ó, onde que vai pegar a claridade e depois eu vou vir com a luz, já fica, ó, um pouquinho mais claro, tá? Aqui, ó, onde que eu vou tirar o talinho da minha maçã, eu dou uma escurecida com esse verde, tá? Tá, feito isso, eu venho com uma isca do verde abacate, bem pouquinho, eu posso usar aqui até um pouquinho do verde musgo, tá? Eu vou usar o abacate, mas pode ser até o verde musgo, mas é bem pouquinho, ó. Acrescento um pouquinho aqui, bem pouquinho, e vou esfumando lá pra cima. Venho aqui, ó, desse lado, onde que vai ficar um pouquinho mais escuro, e
jogo, ó, um pouquinho dele e vou esfumando lá pra cima. Olha só. Aqui na boquinha também, ó, jogo mais um pouquinho. Limpo o meu pincel, limpo bem o meu pincel, venho com a isca bem pouquinho do verde oliva, acrescento aqui, ó, e também vou levando, ó, lá pra cima. Jogo bem de pouquinho mesmo, olha só. E vou levando, ó, lá pra cima. Venho aqui, ó, com mais um pouquinho. É importante, gente, que eu faça a junção das cores que eu estou usando aqui bem certinho e não deixo essa maçã muito escura, porque a maçã verde é clara, tá? Eu preciso, ó, fazer o lado que eu quero mais escuro, mais claro, mas sem exagerar na cor, porque ela realmente eu uso os tons de verde, mas eu preciso deixar ela mais clara, tá? Aqui, ó, venho também com sujeirinha do verde oliva e vou passando aqui, ó. Trago até aqui, ó. Mais um pouquinho e venho aqui por cima, ó, eu vou contornar. Tinta bem na pontinha do meu pincel, eu vou contornar. Essa parte aqui fica um pouquinho só, bem pouquinho mais escuro mesmo, ó. E pronto. Pego um pincel um pouquinho menor, vou pegar aqui o pincel número 2 da 421, só pra me ajeitar mesmo aqui, ó, os cantinhos, olha só. E pronto, ó. Enquanto a maçã seca, eu já venho aqui, ó, para a xícara. Bom, pessoal, a maçã seca eu já adiantei aqui, ó, a parte aqui, esses pedacinhos da casca da maçã, e agora a gente vem aqui pra xícara, tá? Aqui nessa xícara, eu vou usar as seguintes cores, e tem que prestar bem atenção que eu quero fazer um trabalho bem realista, então, pra ficar bem bacana, tá bom? O areia, o flamingo, o púrpura, o vermelho tomate e o vermelho fogo, tá? Eu vou começar aqui, ó, pela parte onde que vai pegar um pouquinho, onde que vai pegar mais claridade, tá? Então, eu venho, ó, com vermelho fogo e vou passando, ó, aqui. Vou passar, ó, por cima das bolinhas brancas que eu fiz, porque depois eu vou precisar reforçar elas, tá? Então, aqui, ó, posso trabalhar normalmente, tá, ó? Vou preenchendo bem aqui, ó, as tramas do meu tecido. Venho até aqui assim. Tá, aqui, ó, deixo o vermelho fogo e venho para o vermelho tomate, porque é um pouquinho mais escuro. E venho aqui, ó. Desse lado aqui, ó, eu já trago ele, ó, até aqui na beirada. Parece cores parecidas, mas como eu tô fazendo um trabalho bem realista, copiando de uma xícara, de uma foto, de uma xícara real, olha, no tecido dá uma diferença bem grande essas duas cores, tá? Faço a junção bem certinho. Junto aqui, ó, com esse vermelho tomate, eu já posso vir, ó, com a isca do púrpura, pra mim, ó, escurecer aqui um pouquinho mais ainda, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais e venho escurecendo aqui, ó. Mais um pouquinho do púrpura. Aqui, ó, também eu já vou deixar mais escuro. Então, aqui, ó, eu jogo somente o púrpura, tá, ó? E desço, olha só, fazendo a junção com a cor anterior. Tá, aqui, ó, vou mudar um pouquinho meu pincel, porque eu quero pegar um pincel com a ponta um pouquinho mais fino. Eu venho, ó, com o pincel número 6, venho aqui, ó, pra ir contornando, ó, essa minha xícara. E venho até aqui, ó.
Aqui, ó, eu quero deixar um pouquinho mais claro, porque a claridade, a luz da xícara, pega, ó, aqui na asinha e vai refletir aqui, ó. Então, eu pego uma pincelada do vermelho fogo, misturo com um pouquinho do flamingo, para ficar um pouquinho mais claro, e venho aqui, ó. Aqui eu puxo um pouquinho pra cá, ó, e já vou fazer um detalhezinho, ó, aqui, ó, olha só. E continuo aqui. Volto pro vermelho tomate, e aqui, ó, vou escurecer com um pouquinho do púrpura, ó, deixando uma divisãozinha aqui, ó. Venho com um pouquinho mais do vermelho vivo com púrpura e vou chegar até aqui embaixo. Aqui, ó, apenas o púrpura para finalizar aqui, ó. E aqui, ó, eu já vou fazer o pezinho dessa xícara. Como tá lá por baixo, ó, ele pega a sombra do corpo aqui da xícara, dos pedaços de maçã. Então, ó, apenas o púrpura, tá? Venho aqui, ó, com bastante cuidado para não entrar na minha maçã. Eu já finalizo aqui. Pego mais um pouquinho de tinta bem na pontinha do pincel, pra mim, ó, levar essa tinta bem lá em cima do risco. Tá, volto pro pincel número 8 que eu estava. Pego um pouquinho do flamingo com o vermelho fogo, porque eu quero deixar essa região aqui, ó, um pouquinho mais clara. Jogo essa tinta, ó, e vou fazendo a junção bem certinho. Aqui do lado também, para ficar, ó, um pouquinho mais clara, porque é onde entra luz aqui no meu trabalho, tá, gente? Olha só. Venho aqui, ó, tinta bem na pontinha do meu pincel, eu vou contornar aqui, ó, a beiradinha da minha xícara. Venho com um pouquinho mais do flamingo, acrescento aqui, ó, e misturo bem, ó. Dessa maneira. Pego uma isca do flamingo e vou jogar, ó, aqui, ó. Quando a gente tá fazendo, ó, um elemento redondo, ele vai refletir as luzes em vários lugares, tá? E aqui, ó, eu dou uma clareada, ó. Mudo meu pincel, volto pro pincel número 6. Aqui, ó, no cantinho, também vai ficar um pouquinho mais claro. Então, ó, volto pro vermelho fogo. E dá uma diferença enorme, como eu falei, quando a gente joga uma cor escura, mesmo sendo do mesmo tom, uma cor escura, perto de um tom um pouquinho mais claro, a diferença, ó, é bem visível, tá? Pelo menos aqui pra mim, jogando direto no tecido. Aqui, ó, reforço com vermelho fogo, ó. Aqui, ó, também, ó. Aqui, ó. Agora, eu vou contornar a boquinha aqui da xícara, com bastante cuidado. E vou fazer, ó, essa parte lá de dentro, ó, da xícara. Venho aqui. Com bastante cuidado. Venho, ó, para a cor areia. Eu só limpei o meu pincel, ó, porque aqui na beiradinha eu quero que essas cores se misturem, ó. Com areia, passo e pego um pouquinho do vermelho para ir fazendo a junção, ó. E vou preenchendo toda essa parte aqui de dentro com areia. Preenchi toda a parte de dentro aqui, ó. Eu venho para fazer a asa aqui dessa xícara. Em alguns lugares eu venho com um pouquinho do vermelho fogo e vou jogar, ó, aqui, levando, ó, para o meio da asa. Mais um pouquinho.
Venho, ó, com um pouquinho do vermelho fogo e do flamingo aqui, ó. Vermelho, tomate aqui, ó, porque essa parte já é a parte de dentro, ó, dessa asinha. Então, aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais escuro. Venho com um pouquinho do vermelho aqui. E aqui, ó, eu vou usar um pouquinho do vermelho com púrpura. Notem, ó, que eu nem limpei o meu pincel. Apenas peguei as duas cores juntas. E aqui eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Continuo. Olha só, com o vermelho. Tomate. E vou trazendo, ó, até aqui, ó, para contornar a asinha dessa xícara. Levo a tinta, ó, bem em cima do risco, tampando bem a trama do meu tecido. Venho do outro lado com a tinta bem na pontinha do meu pincel e vou contornando, ó, o meu trabalho aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, na pontinha aqui do cabinho, eu vou deixar um pouquinho mais claro. Então, eu trabalho com a tinta, ó, bem na quininha do meu pincel e pronto, ó. Clareio um pouquinho mais e vou subindo, ó, clareio um pouquinho e vou subindo, ó, aqui, sem deixar marcação, ó. Venho com um pouquinho do vermelho tomate e contorno aqui por fora, ó, bem certinho para tampar bem a trama do meu tecido. Venho, ó, com um pouquinho, bem pouquinho, do flamingo. Aqui, ó, eu vou dar uma claridade, ó, pegando até aqui. Sujeirinha de tinta no meu pincel. Aqui, ó, também vou deixar um reflexo, né, ó, de claridade. Bem pouquinho, ó. Reforço esse aqui. E aqui, ó, bem pouquinho. Agora, gente, eu vou esperar isso daqui secar. Como eu disse, eu posso até acelerar aqui a secagem com o secador, tá? Para depois eu continuar aqui trabalhando nessa xícara. E volto aqui, ó, para continuar nas maçãs. Bom, volto aqui na maçã para mim fazer a parte da polpa. Aqui eu vou usar o branco e o marfim, tá? Pego as duas cores juntas, começo a preencher. Nem preciso fazer misturinha, tá, gente? Como é clarinho, eu vou pegando uma cor e outra no pincel e vou preenchendo, ó, aqui com bastante cuidado, para não passar lá pra maçã, tá? Pego uma pinceladinha do branco, do marfim, coloco no pratinho, pego as duas cores no meu pincel e vou preenchendo aqui, ó. Essa parte aqui, ó, pela posição que ela tá, eu usei essas duas cores. Aqui na parte de baixo, da maçã. Aqui, ó, por cima, eu venho só com marfim. Aqui eu até já tinha dado umas pinceladinhas, ó. Preencho tudo aqui com marfim. E agora eu não faço mistura, eu pego somente ele no meu pincel e faço aqui, ó, a junção bem certinha dessas cores, tá? Venho aqui do outro lado, ó, e termino de preencher com marfim. Deixa eu tirar essas bolinhas aqui da tinta e pronto, ó. Misturo bem. Aqui, ó, para fazer essa marcação onde que fica a semente lá dentro, eu venho com um pouquinho do camurça, sujeirinha do camurça com um pouquinho de pistache. Ó, na maçã, aqui, ó, tem uma marcaçãozinha, a semente fica lá dentro, ó. Então, eu passo a tinta e já venho, ó, com o pincel para deixar bem suave, tá? Mudo de pincel, pego o pincel número 2, da 421. Aqui dentro, ó, vem com um pouquinho, agora eu já vou fazer aqui dos dois lados da minha maçã, com um pouquinho do camurça, uma pinceladinha do areia aqui pelo lado de fora, para, ó, dar uma esfumada. Venho do outro lado aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Um pouquinho do areia, ó, para mim não deixar risco muito forte, tá? Aqui, ó, a semente eu vou fazer com o cerâmica e o sépia. Então, eu passo, ó, o cerâmica, a semente dessa maçã verde aqui pra mim, aparece um pouquinho maior, mais arredondada, ó, do que a semente
de maçã vermelha. Aqui eu vou fazer ela meio de ladinho, ó. Então, ela vai ser um pouquinho maior, ó, porque ela está de lado, tá? Meio de lado. Sépia, bem na pontinha do meu pincel, venho aqui, ó, pra contornar, olha só, essa semente e puxo um pouquinho da tinta, ó, lá pro meio da minha semente. E dessa maneira, ó, já vai ficando prontinho. Tira a tinta, limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do camurça e do verde pistache, bem pouquinha tinta no meu pincel, pra mim, ó, trazer a divisão aqui do meio da maçã até aqui embaixo. É aquele miolinho, né, que tem na maçã, olha só. Pego um pouquinho do sépia, aqui, ó, na maçã, tem aqueles negocinhos, né? Então, aqui eu vou escurecer um pouquinho, ó. E venho, ó, com uma isca mais de sépia pra me escurecer aqui um pouquinho, ó. Dou uma puxadinha, ó, escureço aqui. Aqui, ó, também posso escurecer um pouquinho com sujeirinha só do pincel, ó. Eu dou uma puxadinha aqui, que é de onde sai o talinho. Mais uma sujeirinha de tinta no meu pincel, eu venho aqui, ó, limpo bem o meu pincel, porque eu quero trabalhar, ó, só com sujeirinhas. E faço, ó, umas puxadinhas, ó, só com sujeirinha mesmo, tá? Dessa maneira. Limpo o pincel, pego um pouquinho do sépia e daqui de dentro, ó, eu já vou tirar o meu talinho. Do outro lado do pincel, pego um pouquinho do camurça pra mim dar, ó, uma claridade aqui nesse talinho. Aqui, ó, embaixo, ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Mais um pouquinho do camurça. Sépia, bem na pontinha do meu pincel. Eu tô trabalhando, ó, com o pincel número 2, tá? Só pra contornar aqui, ó, esse talinho. E aqui, ó, vou fazer uma pontinha, ó, bem pouquinho, bem delicadinho. Limpo novamente o meu pincel, uma isca do camurça pra me dar uma clareada, ó, bem no meio, porque daí eu vou dar volume, ó, pra esse talinho, ó. E pronto, ó, tá feito o talinho aqui da maçã. Agora, pincel zero, isca do sépia, vou puxar um pouquinho aqui, ó. Vem do outro lado, a mesma coisa, olha só. Aqui, ó, faço uma marcaçãozinha por fora. E pronto. Pincel zero, amarelo bebê, eu venho, ó, reforçando em alguns pontos, ó, aqueles pontinhos que eu fiz, tá? Onde ficar muito forte, ó, carimbo com o dedo assim, pra tirar o excesso de tinta e deixar, ó, eles mais apagadinhos, tá? Eu só preciso reforçar um pouquinho. E venho, ó, já tirando o excesso, tá? Fiz isso. Espero secar novamente. Venho com um pouquinho do marfim, pincel número 8. Eu vou dar mais claridade para então colocar a luz. Aqui, ó, tinta, sujeirinha de tinta, é uma luz mais seca. Eu venho, ó, jogando só um pouquinho aqui e trago, ó, aqui. Mais um pouquinho, sempre com sujeirinha de tinta no meu pincel, ó, eu vou trazendo aqui, ó. Como eu disse, gente, a minha claridade aqui nesse trabalho tá entrando aqui, ó, de baixo pra cima, tá? Então, essa parte aqui, ó, vai pegar aquela claridade, mas não de frente, ela só vai aparecer pra mim mais clara. Aqui, ó, é onde aparece bem mais claro, ó, tá? Então, aqui, ó, eu forço um pouquinho mais, ó. Primeiro, eu vou colocar essa claridade espalhada assim, e depois eu venho clareando um pouquinho mais. Uma isca de amarelo bebê, bem pouquinho. Venho aqui, ó, na lateral, ó, também com sujeirinha, ó. Dou uma clareada e aqui, ó. Bem pouquinho.
sujeirinha mesmo. Nesse ponto aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais claro, que é onde pega mais a minha claridade. Limpo o meu pincel, pego o pincel número 6, agora eu venho, ó, com branco. E vou colocar, ó, o ponto de luz. Mais um pouquinho. Venho, ó, aqui. E pronto. Mais um pouquinho. E aqui, ó. Limpo o excesso de tinta do meu pincel e vou colocar um pouquinho de branco aqui, ó. E pronto, gente. Olha que bacana que já fica a nossa maçã. Aqui eu jogo mais um pouquinho, ó. Como eu disse, quando a gente faz coisas redondas, ele reflete luz em vários lugares, ó. Então, desse lado aqui, ó, vai refletir um pouquinho também. E eu jogo mais uma claridadezinha aqui, ó, uma luz seca, bem espalhadinha, aqui, ó. Um pouquinho mais. E pronto, ó. Tá feita a nossa maçã. Aqui, ó, nessas da frente, eu também tenho que pôr um pouquinho de claridade. Então, eu venho, ó, com um pouquinho do marfim primeiro e vou jogar, ó. Lembra que eu falei que a claridade tá entrando aqui, ó? Então, nessa daqui, ó, vai pegar aqui, ó. E aqui, ó. Já venho, ó, com a isca do branco. E aqui nem vai pegar muito. Jogo aqui, ó, só um pouquinho, ó. E pronto. Essa daqui, ó, tá bem de frente. Então, vai pegar aqui, ó. Jogo. Primeiro, faço aquela claridade bem espalhada. Tiro o excesso de tinta do meu pincel. Aí, venho com branco pra dar, ó, a luz, ó. E pronto. A nossa maçã fica, ó, dessa maneira. Bom, agora eu vou dar claridade aqui na xícara. Então, eu venho com um pouquinho do vermelho vivo. E vou passar aqui, ó. Eu tô com o pincel número 10 da 421. Venho aqui, ó, também. E aqui, ó. Vou mudar, vou pegar o número 8, que fica mais fácil, tá? Mais um pouquinho. Vou passar aqui, ó, também. Gente, por que eu passei aquela cor, o vermelho fogo, pra depois passar esse vermelho vivo, pra ficar mais vivo, pra ficar mais forte, tá? É só por isso. E não ter aquela necessidade de passar amarelo por baixo, tá? Ó, venho aqui, aqui, ó, também. Venho aqui na asa da xícara e vou passar aqui, ó. Notem que eu não preciso passar o vermelho em tudo, não, ó. Venho aqui e aqui, ó. Venho com um pouquinho do púrpura, reforço aqui, ó, e faço a junção. Limpo o meu pincel, venho mais um pouquinho do vermelho vivo, tinta bem na pontinha do meu pincel. Eu vou passando, ó, aqui. Mais um pouquinho. Passo e já esfumo. Aqui, ó, no pezinho da xícara, eu venho com um pouquinho, ó, aqui, ó, e aqui, ó, bem pouquinho. Isso aqui também, ó, já vai dando a claridade, ó, são pontinhos onde que pega mais claridade. Em alguns lugares, depois, eu já venho, nessa claridade, colocando a luz, tá, ó. Tá. Fiz isso, eu vou pegar o branco e retocar, refazer todas essas bolinhas brancas. Pincel número 2, a tinta branca, eu venho refazendo com bastante cuidado as bolinhas. Gente, sempre esse processo aqui, entre um e outro, eu tenho que esperar secar bem, para depois
fazer, tá? Porque senão, se eu for fazer com a tinta molhada, vai misturar o vermelho e o branco e vai ficar estranho, tá? Então, ó, eu preciso secar, acelero o processo com secador de cabelo, mas eu preciso secar para depois trabalhar novamente, tá? Então, eu vou só preencher todas essas bolinhas. Tá, acelerei aqui o processo da secagem aqui das bolinhas com o secador, como eu falei, a gente pode fazer isso. E agora a gente vai dar luz também nessa caneca, respeitando aqui, ó, a direção da minha luz, tá? Isso é muito importante. Então, eu venho, olha só, com um pouquinho do Flamingo, só sujeirinha mesmo de tinta no meu pincel. Aqui, ó, é onde que pega a minha claridade principal. Então, ó, aqui eu já vou tomar um pouquinho só de cuidado para não pegar novamente, para não passar novamente nessas bolinhas, mas eu vou dar um pouquinho mais de claridade. Aqui, ó, tá? Se por acaso passar em cima dessa bolinha aqui, eu posso voltar novamente com branco, retocar ela, tá? Não tem problema. Passo, ó, com bastante cuidado. Essas daqui depois eu vou retocar mesmo novamente. E pronto, ó. Venho com a isca do branco, pincel sujo mesmo, para só clarear por enquanto. Eu quero clarear aqui, ó, um pouquinho mais, ó. Aqui, ó, um pouquinho só a mais. Aqui, ó, também. Com o branco, pincel número 8. Lembra, ó, aquele risquinho que eu deixei um pouquinho mais claro aqui, ó. Refaço. Venho aqui, ó, vou dando pinceladinhas, ó. Mais um pouquinho. Venho com um pouquinho mais e reforço aqui, ó. Pego um pouquinho mais de tinta no meu pincel. Venho aqui, ó, na beirinha, ó, dessa caneca e faço, ó, mais um pontinho de luz. Aqui, ó, é onde que vai pegar, ó, lá na beiradinha de trás da caneca. Quase não vai aparecer pra vocês, ó, porque eu fiz aqui a beirinha da caneca, que aparece em vermelho, é bem fininho. E aqui, ó, é na parte de dentro, tá? Da caneca, ó. Mais um pouquinho. E aqui eu vou deixar o branco, ó, mais visível. Aqui, ó, reflete. E aqui, ó, só sujeirinha. Aqui na alça da caneca também vou colocar uns pontinhos de luz. Olha só, aqui, na quininha do meu pincel, pego um pouquinho do branco e venho com sujeirinha. Aqui, sempre olhando, ó, na minha imagem de referência, aqui, ó, é onde que essa alça dá uma ressaltada, ó, e aqui, ó, dessa maneira. Bem na quininha do meu pincel, pego uma isca, ó, a mais, bem pouquinho, ó. Vou jogando bem aos poucos essa luz, ó. Vou mudar um pouquinho meu pincel, pego 0, ó, pra deixar esse pontinho aqui, ó, bem vivo, tá? Essa luz ficar bem viva. Aqui eu não sei porque a luz é um pouquinho espalhada. E aqui, ó. Tá, essas bolinhas aqui eu vou ter que refazer mesmo. Então, pego 0, ó, e já refaço, ó. Essa daqui também. E essa aqui, ó, que eu passei um pouquinho por cima dela, ó. E pronto, gente. Olha que bacana que ficou a nossa caneca. Bom, mas aqui, gente, ainda preciso colocar a sombra dos meus elementos. A luz pega bem forte aqui de frente, então, ó, eu preciso trazer a sombra aqui, ó, tá? Porque a luz entra, a sombra vai ao contrário, tá? Para a sombra aqui desse trabalho, eu vou usar um pouquinho do caqui e uma pinceladinha do sépia. Eu vou pegar as duas cores juntas lá no meu pratinho, um pouquinho mais do sépia. Gente, aqui eu até poderia fazer aquela sombra bem projetada, pegando lá por trás
fazendo aqui a asa bem certinho, mas eu não quero, tá? Eu quero fazer uma coisa mais simples, tá? Então, eu só vou fazer aqui, ó, puxadinho pra lá pra trás, tá? Porque, como eu falei, a sombra sempre é o contrário da luz, tá? Então, ela vai ser puxada lá pra trás. Então, eu venho aqui, ó, vou começar por esse pedaço, tá? Venho aqui, ó, com bastante cuidado pra não entrar na maçã. E aqui eu tô vendo, gente, que eu ainda esqueci de fazer aqui na beiradinha dessa casca, desses pedaços de maçã, a partezinha da casca, tá? Mas já eu volto e faço com vocês. Ó, puxo a sombra, ó, lá pra trás. Aqui na xícara, a mesma coisa. Começo aqui, ó, venho contornando aqui e vou puxando, ó. Essa daqui, eu vou fazer esse detalhezinho aqui, ó, que é do pezinho aqui da xícara, e vou puxando a sombra, ó. Escureço aqui próximo mais um pouquinho e vou puxando essa sombra, olha só, deixo toda a tinta aqui e vou levando a sujeirinha do meu pincel, ó, lá pra trás, olha só. Aqui, ó, vou jogar só um pouquinho, tá? Mais um pouquinho de tinta, venho aqui, ó, pra esse pedacinho e ele vem até aqui, ó, tá? Aqui, ó, também, com bastante cuidado. E vou fazendo essa sombra aqui, ó. Aqui, eu já vou fazendo um pouquinho maior. Olha só, que é dessa maçã aqui, ó, que tá lá por trás, ó. E aqui, ó, esfumo bem. Trago essa partezinha escura, ó, até aqui no pé da xícara. Tá, aqui, gente, eu vou voltar ainda com um pouquinho do verde, pra mim fazer a beiradinha aqui da casquinha dessa maçã, tá? Que ficou faltando. Então, ó, só dou uma pinceladinha no verde abacate. Venho, ó, com a pinceladinha do verde abacate. Vou passar, ó, aqui, ó. Pra fazer, ó, a casquinha dessa maçã. Que eu tinha esquecido, tá, gente? Ó. A casca, ó, vai aparecer bem fininho. Mais um pouquinho, venho aqui, ó. Também vou fazer. Agora sim, ó. Volto pro pincel número 4 da 454. Só pra me ajeitar mesmo aqui, ó, esse fundo, ó. Esfumo bem. Aqui também, ó. Aqui, gente, eu posso escurecer um pouquinho, porque essa maçã vai fazer um pouquinho de sombra nela. Então, eu pego um pouquinho mais do verde oliva, passo aqui, ó, contornando e vou escurecer, ó, essa parte, ó. Escureço aqui, ó, um pouquinho. E, ó, já fiz um pouquinho de sombra. Pego o pincel número 6, um pouquinho só do verde pistache, bem pouquinho, porque aqui, ó, eu também posso fazer um pouquinho de sombra, ó. Porque esse pedaço pega aqui em cima, olha só. Então, aqui, ó, eu escureço um pouquinho, bem pouquinho. Vou jogando tinta bem aos poucos, com verde pistache, ó. E aqui, ó, no cantinho, só isca, ó. Venho com um pouquinho do verde folha, só pra contornar aqui, ó, a minha maçã. Limpo o meu pincel, venho aqui, ó, só ajeitando, ó, essa sombra. E, ó, a nossa maçã já vai ficando, ó, dessa maneira. Aqui, ó, eu vou retocar, tá? Só venho com sujeirinha, ó, de tinta no pincel, por baixo, ó, do meu risquinho verde, tá? Que eu fiz. Só retocando mesmo, ó. Sujeirinha, ó. Aqui também. E agora sim, ó, tá pronto o nosso trabalho. E o trabalho, gente, todo concluído, fica dessa maneira. Lembrando que se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, assista também os outros vídeos. E se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. Não se esqueça que o desenho
desse trabalho está no início do vídeo, então é só pausar o vídeo para copiar o risco e fazer o trabalho juntinho comigo, tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem também o link do meu curso online de pintura em tecido. Eu convido a todos vocês a fazerem porque o curso está muito bom, tá? Não esqueça também de deixar nos comentários o lugar de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você. Deixe também aquele like caprichado para mim saber que você está gostando do meu conteúdo, tá bom? A todos, meu muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo.